Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Sexo, Mentiras e Videotapes. É um filme do Steven Soderbergh, um dos diretores mais versáteis, apesar de eu não gostar muito de usar esse termo versátil quando estamos pensando em diretores, né? Cineasta, eu vejo o Steven muito mais como um cineasta do que como um diretor. É um filme da década de 80 que o título te engana. Então, assim, só o título já é uma mentira. Por que é uma mentira? Quando você lê o título Sexo, imediatamente você, enquanto possível espectador daquele filme, vai imaginar que o filme vai ter cena de sexo, né? Cena de sexo explícito. O filme não tem. Então, assim, o filme já te engana no título. Muita gente pode acabar assistindo o filme com esse objetivo, né, de assistir alguma cena de sexo ali, quente, explícita, diria até, entre aspas, pornográfica. O filme não está falando disso. Do que se trata, né? Anne Bishop, eu acho que é o nome da protagonista, é uma mulher que é casada há um tempinho com um advogado, o John, que tem uma irmã, que é a Cynthia, e o advogado, né, marido da Anne, tem um amigo chamado Graham. Então a história gira em torno desses 4 personagens. Não é uma pegada tipo Closer, mas gira em torno desses 4 personagens. E o que acontece? O John fez faculdade com um cara chamado Graham, interpretado pelo Jamie Staden. Se não me engano, ele faz o The Blacklist, o tipo de série que a minha mãe adora assistir fazendo crochê. Na época ele tinha cabelo ainda. O cara tá lindíssimo assim no filme, extremamente charmoso. Ele é um ator muito charmoso, né? Tipo, ele é muito bom também na atuação. Na minha concepção, é o melhor do filme. É o personagem mais interessante no filme, é o Graham. Beleza, o John convida o Graham para passar um tempo na casa dele, junto com a esposa dele, porque o Graham não tem casa e tal, tá vendo um apartamento para morar, enfim, os dois não se veem há 9 anos. O John trai a esposa com a irmã dela. Então, assim, o filme já começa com esse conteúdo aqui de conteúdo de traição, né? O John trai a esposa com a irmã. E essa irmã é uma das personagens mais, assim, eu não vou dizer detestável, mas é difícil você gostar dessa personagem. Assim, de imediato, é difícil você gostar dessa personagem. E faz parte da fantasia dessa irmã, muito boa, por sinal, trair, né, a irmã, do tipo, olha, eu tô dormindo com o seu marido. E tem toda uma fantasia ali de dormir na cama da irmã, né, de transar com o marido da irmã na cama da irmã, de ser convidada para o jantar ou para algum almoço na casa da irmã. Essas duas irmãs são completamente diferentes. Se por um lado a Cynthia é uma mulher assim que fala o que gosta, extremamente sensual, sexy, trabalha num bar, lida diariamente com homens e etc e tal, a irmã é o oposto disso. Extremamente insegura, né? Não trabalha, fica em casa, não trabalha fora, no caso, né? É apenas esposa, dona de casa, abdicou do próprio trabalho para cuidar da casa, né? Nesse lugar de esposa. Só que a irmã da Cynthia acha o sexo superestimado. Eu gosto muito do roteiro desse filme, assim. Eu não curto tanto as atuações, porque eu não gosto do ator que faz o John, e também não gosto da atriz que faz a Cynthia. Eu acho os dois muito ruins. Mas os dois outros atores são incríveis, né? Enfim. Então, esse John aqui, esse marido, trai a esposa com a cunhada e chama o amigo dele para passar um tempo na casa dele. A mulher dele, a esposa do John, acha o sexo superestimado e não gosta muito de ser procurada, vamos dizer assim, né? O marido vai ali, procura ela e ela não gosta muito. Ela não acha o sexo isso tudo, né? Ela acha o sexo muito superestimado e tal, beleza. Esse amigo do John, o Graham, logo quando ele entra em cena,
ele demonstra ser um cara assim, bastante sedutor e interessado. Se eu pudesse definir, eu diria dessa forma, assim. Ele é extremamente sedutor e interessado. Ele olha no olho, assim, tá conversando com ela, ele olha no olho. A maneira como ele cruza as pernas, ou, tipo, ele olha no olho dela e depois desvia pra boca, mas de uma maneira sutil, sem ser algo explícito. É um cara que ele flerta muito bem, assim. Se você pensa assim, porra, pensa num personagem que sabe flertar, é esse Graham. Extremamente charmoso, tá flertando ali o tempo todo. Aí ele convida a esposa do amigo dele para ver o apartamento junto com ele, como um pretexto. Na verdade, quem faz essa sugestão é o próprio marido, porque ele quer transar com a cunhada na casa dele e não quer que a esposa esteja ali, né? Então os dois começam a conversar. Os diálogos são excelentes nesse filme. Pelo menos quando esses dois personagens estão em cena, né? O Graham e a Em. Aí a Em diz o seguinte, olha, eu não acho o sexo isso tudo, né? Eu acho que tem coisas mais importantes, né? Intimidade, parceria, etc e tal. Aí o Graham diz assim, olha, eu não costumo aceitar conselho de uma pessoa que eu não transei. Então assim, há um diálogo aqui de sexo versus intimidade. Para o Graham, ele consegue desabafar ou tipo assim, ter uma relação mais íntima com a pessoa se ele transa com essa pessoa. Só que tem um porém. O Graham afirma ser impotente. Então assim, ele vira pra ela, isso num café ali, ele diz, olha, vou contar uma coisa pessoal sobre mim, eu sou impotente, eu não consigo, né, ter uma ereção e muito menos manter durante uma relação, né, eu sou impotente. Aí ela pergunta, mas você se sente mal por isso e tal? Aí ele diz que não, então olha só, temos um diálogo de um homem impotente e de uma mulher que não gosta tanto de sexo. Vou repetir. Temos um diálogo de um homem impotente e de uma mulher que não gosta muito de sexo. Só que o Graham ele tem um segredinho sujo, digamos assim. Que segredinho é esse? Ele gosta de entrevistar mulheres, perguntando a elas sobre sexo. Então, tipo assim, imagina um cara com uma câmera na mão, entrevistando uma mulher, fazendo perguntas para ela sobre sexo, do tipo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você já fez, qual foi a sua primeira experiência sexual, que tipo de fantasia você não realizou e quer realizar um dia. Ele gosta de ouvir as mulheres falando sobre sexo. Só que esses vídeos aqui que ele está gravando, essas entrevistas, não é uma entrevista, por exemplo, quando você vai a um CRAS ou num médico. Existe uma eroticidade muito grande por trás dessa entrevista. A maneira como a mulher responde, a posição que ele coloca a câmera, a posição que ele fica, às vezes ele fica afastado, às vezes ele fica deitado no tapete, às vezes ele fica sentado olhando de baixo para cima. Essa entrevista contém uma certa eroticidade tão grande, apesar de não ser pornográfica, essas mulheres não ficam nuas ali, elas estão apenas relatando as suas experiências sexuais, e ele assiste essas fitas depois. Então assim, ele grava essas mulheres respondendo essas perguntas, e ele assiste essas entrevistas depois. E há uma cena que a Emma aparece no apartamento dele, e ele está deitado, aparentemente pelado, com uma coberta por cima. Não se sabe muito bem se ele está se masturbando ou não. O filme joga esse signo, né? Ele tá ali nu, ele tá vendo ali a entrevista e ele faz uma expressão tipo de choro, de angústia, assim, meio de choro. Ele tá sentindo, aparentemente ele tá sentindo prazer vendo aquelas entrevistas, mas ao mesmo tempo ele faz uma cara de angústia, assim, de choro. Aí quando você assiste essa cena, você pode pensar, poxa, será que ele tá mal porque ele tá sentindo tesão, mas ele não consegue ter uma ereção? Ou será que ele tá mentindo? Será que ele consegue sim ter uma ereção, mas ele diz que não consegue ter justamente para não transar? Ou ele pode usar esse discurso como uma estratégia para fazer com que essas mulheres falem? Tipo assim, olha, você pode falar de sexo abertamente, eu não vou ficar de pau duro aqui e tentar alguma coisa com você porque eu não consigo.
Pode ser uma estratégia dele, né? Do tipo, olha, você pode falar o que você quiser, da forma que você quiser, sobre suas fantasias, que eu não vou tentar nada. Pode ser uma possibilidade também. Por que eu acho interessante pensar esse ponto? Porque muitos homens não conseguem conversar sobre sexo com uma mulher sem levar para o lado da putaria, digamos assim. Então, por exemplo, se um cara está conversando com uma mulher e a mulher diz assim, olha, para mim tamanho não é documento, ou para mim tamanho é documento, ou eu prefiro os grossos. Esse cara não consegue ouvir e tipo assim, pô, legal, ou continuar o assunto de uma maneira técnica. Esse cara, na maioria das vezes, vai enxergar aquela resposta como uma situação hipotética para ele falar sobre ele. Ah, você prefere esse tamanho? O que você acha de tantos centímetros? Tipo, falando dele, por exemplo. Ou se uma mulher diz assim, olha, eu gosto dessa posição X, tipo, na maioria das vezes esse cara vai tentar puxar esse assunto para ele, ou pode acreditar que esse assunto aqui é uma deixa para ele dar em cima da mulher. Aqui o Graham, ele não tem ele não faz isso, né? Ele se intitula alguém que está ali entrevistando apenas essas mulheres, né? Um projeto pessoal, ele diz. Mas ele joga essa informação, olha, sou impotente, não consigo ter uma ereção e nem manter uma ereção. Beleza. No decorrer do filme, você passa a pensar o seguinte, caraca, isso é uma fantasia. De certa forma, essa entrevista é uma conversa erótica. Vou repetir. Por mais que ele não faça nada sexualmente com essa mulher, no sentido propriamente dito, com o corpo, essa entrevista é uma entrevista que possui uma configuração de uma conversa erótica. Uma conversa erótica que gera, né, que produz tesão, fantasia. Então ele entrevista essas mulheres, grava essas mulheres e depois fica assistindo as fitas. Independente se esse cara consegue ou não ficar de pau duro, há desejo aqui, há fantasia aqui. É uma sacada genial do diretor, né? Porque a maioria das pessoas tomam como referência a ereção, né? Tipo, se o cara está de pau duro, logo ele tem desejo. Se o cara não está de pau duro, logo ele não tem desejo. E não é bem assim. Tipo, um homem que possui impotência sexual, né, o pau ali não consegue ficar duro e nem se manter duro, não significa que esse cara não tenha desejo. Muito pelo contrário, às vezes esse cara tem muito desejo, mas o corpo não, né? Existem várias questões que não responde ali, mas a metáfora aqui do filme é excelente, que é o seguinte, ereção nem sempre é sinônimo, ou melhor, a falta de ereção nem sempre é sinônimo de falta de desejo. A falta de ereção nem sempre é sinônimo de falta de desejo, porque há desejo aqui, né? O Graham se interessa sexualmente por essas mulheres. Ele pode não transar com elas, mas há um interesse sexual ali sim. Há uma fantasia sexual ali sim. Assim como no filme, o John com a Cynthia, há um desejo sexual ali. Sendo que o desejo da Cynthia é muito mais em atingir a irmã do que o desejo pelo John em si. Porque ela não tem tantas conversas assim com o John, né? O John, ela não... Aparentemente, assim, faz parte de uma fantasia do tipo, eu quero atingir a minha irmã. Eu quero dormir na cama da minha irmã, eu quero transar com o marido da minha irmã. É uma fantasia que tem muito mais a ver com a irmã do que com o John. O John é aquele típico homem que trai a mulher e às vezes dá a desculpa que está traindo a mulher porque essa mulher não tem desejo sexual. Mas esse é o pulo do gato aqui do filme. Por quê? A Em não é uma personagem que ela não tem desejo sexual. Talvez ela não tenha tanto desejo sexual pelo marido. Porque quando o Graham chega na casa dela, é nítido que ela acha o Graham bonito, interessante, galanteador, sedutor, uma conversa legal, que flerta bem, é um cara agradável, educado, gentil. É nítido que ela se interessa pelo Graham, mas ela não faz nada.
Existe uma fantasia aqui, óbvio. Existe uma fantasia, mas ela não faz nada. Fantasias, né? Traições, mentiras. A segunda parte do filme é a que eu mais gosto. Por quê? Tem a ver com mentira. Quando você assiste esse filme, no final você se questiona se o Graham de fato era impotente ou não, ou se isso é uma mentira. Aí beleza, a Amy descobre que foi traída, né, pelo marido com a irmã. Ela pega um brinco da irmã debaixo da cama e ela decide terminar com o John. Só que antes de terminar com o John, ela procura quem? O Graham. E os dois começam a conversar. Ela diz assim: olha, eu quero que você me entreviste. Quero que você grave, né? Me grave. Aí o Graham começa a gravar ela ali, respondendo as perguntas. E, cara, essa cena é muito boa porque a expressão da personagem muda completamente. Tipo, durante o filme inteiro ela demonstra uma certa timidez, né? Muito assim, completamente diferente. Mas quando a câmera liga, cara, ela muda de expressão. Ela adota um sorriso assim, meio que sedutor, o olhar, uma jogada de cabelo. Ela tá realmente sentindo tesão ali em responder aquelas perguntas, em ser entrevistada daquela forma. Tipo, é uma mudança absurda na expressão da personagem. E o Graham tá ali perguntando, ela tá ali respondendo. E chega um determinado momento que ele meio que desliga a câmera e ela começa a conversar com ele. Porque ele tinha uma namorada de anos atrás, né? E ele agora tem essa parada de gravar mulher falando sobre sexo. Tem essa questão da impotência. Aí o que acontece? A Anne dá em cima dele. Começa a fazer carinho no cabelo dele. Os dois se beijam. Ele meio que deita no sofá e ela acaricia o corpo dele, beija ele. Aí a direção dá tipo um corte do Graham saindo de cima dela. Aí o vídeo acaba. Não se sabe muito bem se os dois transaram ou não. Mas isso não interessa. Por que não interessa? Porque aqui no filme o que prevalece realmente são as mentiras. O John vê a cena, vê o vídeo, né? Ele dá um soco na cara do Graham, ele vê o vídeo e ele fica com essa pulga atrás da orelha. Porra, será que a minha mulher transou com ele? Será que ela transou com o meu amigo para poder se vingar de mim? E o que o John faz? Sai e diz que quando o Graham estava namorando com essa moça, com a Elizabeth, acho que se eu não me engano o nome dela, que eles transaram. Então, assim, ele vira pro Graham e diz: olha, eu peguei já a sua mulher, quando vocês dois estavam juntos. Você nunca soube disso. Não se sabe muito bem se ele de fato pegou ou se ele disse que pegou só porque estava com o ego ferido ali, porque a mulher dele transou com o cara, com o Graham, e ele diz meio que para tipo assim: você pegou minha mulher, mas eu também peguei a sua, né? Nós dois estamos empatados então. Existe esse tonzinho ali de humilhação, né? O Graham entra dentro do apartamento e quebra todas as fitas. E no final do filme, a Anne termina, né, com o John e os dois se encontram. O Graham encontra com a Anne. E ele meio que roça assim, o antebraço no braço dela. Ela passa a mão assim nele. Ele dá uma olhadinha para ela assim. Um olhar erótico, mas ao mesmo tempo carinhoso, sabe? Gentil. E ela corresponde a esse olhar também. Essa cena, esses signos levam alguns espectadores, pelo menos eu faço parte desse grupo, a acreditar que os dois transaram sim. Ou não. E o espectador acredita que sim. Mas o sexo propriamente dito aqui não é relevante. Só essa dúvida se o Graham transou ou não com a Anne, com certeza já torturou o John, por exemplo. Só essa dúvida se o Graham era ou não impotente, tipo, entende como esse filme tá o tempo todo jogando na cara do espectador que o sexo em si, propriamente dito, né, o ato em si, nem sempre é tão relevante, mas que a fantasia possui um poder muito maior, tipo, que a fantasia
em relação ao sexo transforma o sexo em superestimado. Tipo, a fantasia é muito melhor do que o sexo. Tipo, na fantasia, a satisfação é muito maior e muito melhor do que no sexo propriamente dito. Eu costumo dizer que na fantasia propriamente dita, ninguém é impotente e ninguém é frígido. Tipo, diante do encontro real com uma pessoa, existe N possibilidades do que pode acontecer. Assim. Por exemplo, muitos homens, aqui o filme também utiliza dessa metáfora, né? Um filme da década de 80. O Graham, ele sente prazer assistindo as fitas, né? As entrevistas, tomando aqui como uma conversa, né? Tem muito homem e mulher também que sente um prazer absurdo em conversa virtual, né? Em algum chat, num bate-papo ou numa conversa de WhatsApp mesmo, mas pessoalmente a pessoa não curte, não fala tanto. Então, por exemplo, às vezes por mensagem a pessoa fala várias putarias, mas pessoalmente a pessoa não fala. Tipo, às vezes por mensagem a pessoa diz assim, olha, eu vou fazer isso com você, vou fazer aquilo, vou te colocar de ponta cabeça, eu vou fazer a posição do hipopótamo invertido com a cigarra, não sei o que lá das contas, mas chega pessoalmente a pessoa não faz, tipo, trava. Diante de uma tela de celular, a pessoa se permite, sabe? Por quê? Porque ela está protegida. Ela não está diante do corpo real do outro, entendeu? Diante de uma conversa virtual aqui, né, da tela, você escolhe o seu melhor ângulo. Você tira a foto da melhor maneira. Pessoalmente é completamente diferente. Pessoalmente a pessoa tem pelo, tem suor, tem cheiro, tem marca, tem cicatriz, tem estria, tem celulite. A pessoa pode ter alguma dobrinha que você pode não gostar. Às vezes ela pode ter um tom de pele em determinada parte do corpo que você pode não achar tão atraente. Você pode perceber alguma mancha, alguma verruga, alguma ferida. O corpo do outro não é perfeito, e nem o seu. Mas na fantasia, essa pessoa é perfeita. Entende? Na fantasia, a pessoa... Ninguém é impotente na fantasia. Ninguém é frígido ou frígida na fantasia. A fantasia é capaz de fazer a pessoa gozar várias vezes, mas pessoalmente, muitas das vezes, essa pessoa pode travar. Então, assim, muitos homens impotentes, por exemplo, pensam em sexo diariamente. Assistem vídeo pornô, só conseguem gozar através da masturbação, passam horas e horas no dia procurando garotas de programa, ou estão constantemente flertando com alguma mulher, mas quando essa mulher chama ele para sair, né, ou para ficar, ele dá para trás, né, inventa alguma desculpa, para de falar com a pessoa. Então, assim, essa impotência sexual aqui no filme, o diretor faz questão de enfatizar isso. Olha, é uma impotência do órgão, não é uma impotência na fantasia, né? Tipo, dificilmente um homem que possui impotência sexual é um cara que não deseja mais. Muito pelo contrário, pode ter certeza que um dos maiores desejos que esse cara impotente tem é voltar a ser, entre aspas, potente novamente. Ter ereções, né? Conseguir realizar ali o ato sexual propriamente dito. Por quê? A impotência sexual impede o ato sexual propriamente dito de acontecer. Esse ato sexual aqui tomado como penetração, né? Porque sexo vai além da penetração. Preliminar, carícia, oral, dedo, brinquedos e etc. Mas nesse caso aqui tem a ver com a consumação do ato, né? Então, um homem que possui impotência sexual, ele é tanto um homem que não consegue ter uma ereção, então assim, a mulher ou parceiro, enfim, pode ficar nu na frente dele, que ele não consegue ter uma ereção, e muito menos manter uma ereção, ou homens que, quando muitas das vezes, perdem a ereção quando vai ter a penetração. Então, às vezes, o cara tá ali nas preliminares e ele tá de pau duro, a mulher faz sexo oral nele, ou o homem faz sexo oral nele, ele continua ereto, mas na hora de penetrar ele brocha. Então, assim,
É um tipo de impotência também. Assim como a ejaculação precoce. Não é o gozar rápido, né? Tipo, durou 30 segundos ou 1 minuto. Não, mas é antes do ato começar. Numa passada de mão, no beijo, quando a pessoa segura o pênis ali e, etc, e começa a fazer movimentos, o cara já goza. Tipo, esse gozar rápido e não conseguir ter uma ereção também são situações que impedem que o ato aconteça, né? Que o ato seja consumado, digamos assim. Aqui no filme, essa impotência é somente do órgão. E nem se sabe exatamente se ele era impotente ou não, né? Mas o filme está enfatizando o quê? Fantasia. Tipo, o poder da fantasia. A irmã dela fantasiava atingir a Em. O John fantasiava também em pegar a cunhada. O Graham fantasiava com essas outras mulheres. A Em fantasiava também com o Graham. E todo mundo aqui mentia. O Graham mentia, a Em mentiu também. Não se sabe muito bem, né, se ela transou com ele ou não. Ela pode ter mentido. Ela pode ter feito o John acreditar que transou quando ela não transou. O Graham pode ter embarcado nessa mentira também, porque o Graham chega a dizer que ele é um mentiroso compulsivo, né? Quase que um mentiroso patológico, que ele é parecido com o John. Então, olha só, os dois são parecidos, os dois são mentirosos. Então, como que você pode acreditar que o Graham de fato era impotente? Então, assim, é um filme que fala muito mais sobre mentiras do que sobre sexo, mas é um filme que consegue ilustrar de uma maneira genial como que a fantasia é poderosa. Como que a fantasia diante do sexo transforma o sexo em extremamente superestimado. Como que as pessoas possuem limitações, muitas das vezes físicas, mas não limitações no campo da fantasia. Então, assim, essa mulher pode não gostar de sexo, mas não significa que ela não deseje, que ela não fantasie. Esse cara pode não conseguir ter ou manter uma ereção, né? Se ele de fato era impotente ou não. Mas não significa que ele não deseja, né? Então, assim, a fantasia diante do sexo transforma o sexo em algo extremamente superestimado. Porque o sexo propriamente dito, né, a relação ali sexual entre duas pessoas, abre um espaço para quê? Para que um dos dois falhe. Falhe, de falhar. Esse cara pode broxar, esse cara pode gozar rápido, essa mulher pode perder o tesão, essa mulher pode não se sentir confortável ali na relação, essa mulher pode não gozar, esse cara pode não gozar. Então, assim, o sexo propriamente dito abre a possibilidade da pessoa falhar. E na fantasia não tem isso. Na fantasia não tem limites. Não há limites. Você pode fantasiar o que você quiser, consciente ou inconscientemente, né? Também é um dos conceitos mais importantes da psicanálise. Caso você tenha interesse em estudar sobre fantasias, do ponto de vista da psicanálise, a fantasia e o sintoma, fantasias sexuais, fantasias e fetiches, basta você entrar em contato comigo, que também faz parte do pacote de aulas que eu já dei, né? São mais de 300 aulas gravadas de todos os conceitos psicanalíticos, desde Freud a Lacan. Até o nosso próximo vídeo, espero que você tenha curtido, e é isso.